saudar todos vocês sempre na paz e no amor do nosso Deus. Queremos dar início à nossa instrução de hoje. Nós estamos estudando o Boas Novas, tá? O Boas Novas. Hoje vamos iniciar a lição 7. Tenho boas novas para você sobre uma vida devocional que abençoa. Quando nós falamos aqui devocional, ele está se referindo, na verdade, a uma vida consagrada por completo ao Senhor. Não somente a devoção que nós fizemos lá em nossa casa, mas ele está se referindo a um contexto geral sobre devoções, tá? E aqui nós queremos falar, o primeiro ponto é sobre os nossos cultos. Quais são os privilégios e benefícios do culto público? Hoje, eu penso que isso está muito fresco em nossa mente e nós conseguimos diferenciar, conseguimos ver com mais clareza hoje o que é nós podermos participar do culto e o que é nós não podermos participar. Porque o contexto que vivemos, por exemplo, aqui a nossa congregação Concórdia, nós só podemos permitir por lei 114 pessoas. Então é muito complicado para um pastor que sempre chamou as pessoas, sempre convidou pessoas para virem à igreja. E quanto mais pessoas estivessem presentes, mais felizes nós ficávamos com a presença de todos. E hoje nós estamos vivendo numa situação em que nós temos que dizer, olha, não vai à igreja, porque já lotou as vagas, né? Já não podemos colocar mais pessoas. Então isso, para nós, como líderes, como pastores, isso dói no coração. Então nós conseguimos hoje diferenciar o que é poder ir à igreja e quais são os benefícios de irmos ao culto e o que é estar em casa. E de repente, talvez ser pedido para não ir participar do culto. Então eu penso que isso está muito mais presente na vida, na nossa vida. Porque hoje, eu sei que antes as pessoas elas podiam também dizer, podiam não, na verdade as pessoas se davam o direito de dizer, eu não vou no culto. Hoje eu estou assim, hoje eu estou com um convite, hoje eu estou cansado, hoje, quer dizer, aparecia muita coisa. Então, por uma opção dela, ela dizia, eu não quero ir. Mas é uma opção dela. Cada um prestará conta disso perante Deus. E outra, hoje a pessoa talvez tenha o desejo de ir ao culto e não pode ir ao culto. Então essa pergunta que o autor faz, essa primeira pergunta, ela é fundamental. Quais são os privilégios e benefícios do culto público? E eu gostaria que vocês pensassem um pouco o que faz a diferença na vida de vocês? Vocês estarem na igreja ou não estarem? Quais são os benefícios que vocês têm ao irem à igreja? E o autor ele coloca o seguinte, é um verdadeiro privilégio vir à presença de Deus para adoração. Então esse é o primeiro ponto. Percebem o grande privilégio de poder estar diante do altar do Senhor e ali render culto a Ele? Essa é a primeira e grande privilégio. Nós podermos chegar diante do seu altar. Eu sei que nós podemos ir na presença de Deus em qualquer lugar. Mas Deus, se nós olharmos a Escritura, Ele pediu que o ser humano construísse para Ele um templo onde Ele se encontraria com o seu povo. Então isso é fantástico. Deus marca um encontro. Deus marca um local para se encontrar com o seu povo. Tá? Se encontrar com o seu povo.
esse horário aqui, por exemplo, eu estou aqui dentro da congregação, dentro do templo, e vocês estão em casa. Então, é um horário em que nós marcamos para nos encontrar neste local. Para nós chegarmos e podermos participar, conversar sobre a palavra do Senhor. Então, isso é algo realmente fundamental e importante para todos nós. Tá? Ele recomenda atitudes de reverência e atenção quando vamos ao seu encontro. Encoraja-nos a nos aproximarmos dele com fé para admirar sua glória, ouvir o seu conselho e louvá-lo com palavras e cânticos. Olha, então, o autor ele cita aqui algumas coisas a mais para admirar a sua glória. Quando nós falamos de glória, nós estamos falando do poder de Deus, para admirar as obras de Deus, aquilo que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Então, nós, ao nos aproximarmos do altar, nós estamos admirando Deus na sua essência, do tamanho do poder que Ele tem. Ouvir os seus conselhos. Sabe, tem aquele ditado popular que se conselho fosse bom, as pessoas não davam, vendiam. Não levem muito ao pé da letra esse conselho, tá? Esse ditado. Porque Deus, Ele nos dá o melhor conselho que Ele pode dar ao ser humano. Em Deus nós encontramos, na sua palavra, os melhores conselhos que o ser humano pode receber. Não são qualquer, ou não é assim qualquer conselho, mas é o melhor conselho, de consagrar a vida a Ele, dedicar a vida a esse Deus. E aí o autor ainda coloca, louvá-lo com palavras e cânticos. Olha que maravilha, que privilégio, o grande benefício de estarmos também na presença de Deus, é de louvar esse Deus com as nossas palavras, com os nossos hinos. Cantamos desafinados, não tem problema. Graças a Deus, nós temos até o Espírito Santo que afina a nossa voz e o nosso louvor sobe em um som perfeito aos ouvidos de Deus. Por isso, quando nós vamos à casa do Senhor e o louvemos, se você não consegue cantar afinado, cante. Porque o seu louvor não é para as pessoas que estão à sua volta. Eu sei que muitos até brincam com o fato das pessoas cantarem desafinados. Mas isso é natural do ser humano. Nós não podemos levar isso em conta. Porque quando eu louvo a Deus, mesmo que de forma desafinada, esse louvor sobe aos céus. E quem torna o meu louvor agradável a Deus é justamente o Espírito Santo que age em Cristo Jesus. E Deus olha para nós e acha o louvor mais perfeito do mundo porque nós estamos em Cristo. Então olha que maravilha nós podermos louvar o seu nome diante do seu altar. Aí o autor ainda coloca, o culto é também fé em ação. Quem participa bastante aqui do culto online, vocês vão lembrar que eu sempre falo para vocês que vocês não estão assistindo o culto. Como vocês agora, vocês não estão assistindo o estudo, vocês estão participando. Porque se você estiver lá, na sua casa, no seu sofá, no seu quarto,
na sala, enfim, na área, em qualquer lugar, e você está pensando no que eu estou te falando, e você está querendo assimilar algumas coisas, você não está só assistindo, mas você está participando. Então, fé, o culto é uma fé em ação. É aquela fé que está no coração e que eu boto para fora. É uma fé que me faz agir, me faz ir à frente, me faz ir adiante. Então eu não chego no culto e me torno um boneco ali sentado. Simplesmente cruzo os braços e assisto o culto. E quero que o pastor faça 1000 coisas para chamar a minha atenção. Não, eu vou ao culto para participar dele. Porque a minha fé me leva a isso. Quando eu escuto atentamente o que está sendo dito e retenho em meu coração, eu já estou participando do culto. No culto estamos pessoalmente envolvidos com Deus e Ele conosco. Olha que relação bacana, que privilégio e que benefício que eu tenho, porque eu estou pessoalmente envolvido com esse Deus no momento do culto. É Deus quem vem nos servir no culto e ao mesmo tempo eu posso manifestar o meu louvor, a minha fé. Eu quero que a minha fé saia do meu coração, saia da minha cabeça, saia do meu corpo e da minha alma, e as pessoas consigam ver a minha fé. Porque eu levo essa minha fé adiante. Então é um envolvimento pessoal de Deus com cada um que participa do culto. Ao mesmo tempo, estreitamos nossa comunhão com irmãos da abençoada família de Deus. Então esse é um outro privilégio. Que como irmãos da fé, nós acabamos criando um vínculo muito forte, tá? Muito forte, como família. E eu não quero tapar o sol com a peneira e dizer assim que, não, na igreja todo mundo é santo, ninguém briga, ninguém discute, ninguém cria confusão. Não, na igreja tem tudo isso. Porque nós somos pessoas. Porque nós podemos pensar diferente. Porque nós procuramos, e eu penso que cada um que é um líder na congregação, cada um que se envolve no trabalho, cada um que está ali presente em uma assembleia, um culto, ele está procurando sempre fazer o melhor. Então, nós acabamos criando um vínculo muito forte. E um irmão ajuda o outro. Nós podemos nos auxiliar mutuamente. A não ser que alguém diga, eu não quero ajuda de ninguém. E esse é um detalhe que eu quero aqui chamar a atenção um pouquinho. Muitas vezes se acusa as pessoas de não darem atenção, de não se importarem com a situação que elas vivem, mas não é assim. Eu até concordo que em algumas situações isso acontece. Mas, por outro lado, muitas situações, os irmãos fazem visita, os irmãos convidam, os irmãos chamam, os irmãos oram pela pessoa para que ela volte, chama ela de volta e, no entanto, ela toma uma decisão de não querer participar. Então é ela que se isola e depois vocês sabem que é sempre mais fácil acusar os outros, né? Então a gente acusa o pastor, a gente acusa a diretoria da congregação, a gente acusa os irmãos que não vão lá na casa, enfim. A gente tem que cuidar. Olha que coisa boa quando nós estamos juntos. Na verdade, nós temos o grande privilégio de criar uma íntima e forte comunhão um com o outro. E nesse ponto eu quero chamar mais uma atenção. Quando as pessoas não participam do culto, é muito perigoso. Se tornam alvos fáceis para Satanás. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Vocês sabem qual é a presa mais fácil para o predador? Qual é a presa mais fácil? Vamos imaginar que um leão está lá olhando um rebanho. E qual é a ovelha que ele vai buscar? Qual é o animal que ele vai buscar? Qual é a presa que ele vai querer pegar? É aquela que está meio retirada do bando. É aquela que está retirada do rebanho, que está afastada, que está fraca, que está indefesa, que está doente. É essa que ele vai pegar. E assim é com Satanás. E aí, eu até lembro o texto lá de 1 Pedro, que diz assim, fiquem atentos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Satanás, ele não se cansa. Ele perde uma batalha, ele dá um passo para trás, ele dá uma recuada, mas ele está de olho. Ele fica de olho naquela que está fraca, naquela que está se afastando do rebanho e que está doente. Então ela se torna uma presa muito fácil para o seu predador. Então olha como é bacana essa família, a gente acaba criando uma boa comunhão e nós temos que nos amparar, nós temos que nos apoiar para que assim nós possamos vencer as nossas batalhas também. E aí o autor escreve assim, na realidade, uma das razões básicas porque Deus nos colocou juntos em família e congregações é para que possamos ser unidos e nos encorajar mutuamente para a maior glória do seu nome. Porque esta é uma experiência feliz para o Filho de Deus. O cristão diz com Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é uma afirmação que se usa muito, tá? Se usa muito esse versículo. É muito citado em muitas situações. E, no entanto, eu quero perguntar, será que de fato nós nos alegramos quando nós recebemos um convite? Vamos à casa do Senhor? Que o nosso coração, diante de tudo que está acontecendo, que o nosso coração esteja ansioso, que o nosso coração esteja faminto, que o nosso coração jamais queira se afastar da família de Deus, do povo de Deus. Porque nós precisamos um do outro, por mais que talvez possa parecer que não, mas nós precisamos um do outro constantemente em nossa vida. Olha alguns textos. Eclesiastes 5:1, ele diz assim, guarda o pé, quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Olha como o texto de Eclesiastes, ele ressalta a questão do bom ouvinte. Tá? O bom ouvinte. O bom ouvinte não é só aquele que está ali sentado, mas é aquele que está retendo, que ele está questionando, que ele está debatendo aquilo que ele ouve. Então, ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Sacrifício de tolos seria, eu estou na igreja, mas estou pensando no churrasco de amanhã, no aniversário, o que eu vou dar de presente e assim por diante. Quer dizer, só o meu corpo físico está ali dentro, mas a minha alma, minha mente, meu coração está em outro lugar. Salmo 26:8, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Que texto maravilhoso, é a expressão muito íntima do nosso coração. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Eu amo estar dentro do templo.
Eu amo estar diante do teu altar. Eu amo cantar louvores ao teu nome. Eu amo fazer orações. Eu amo ajudar o meu irmão. Eu amo estar na companhia do meu irmão. Eu amo vir à tua casa. Que texto maravilhoso. Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, olha o que o salmista faz. Ele fala assim: eu peço uma coisa ao Senhor. E aí ele já diz: e eu vou buscar. Então ele pede, que é a primeira parte, e aí ele busca. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Então ele pediu essa bênção. Eu sei que muitos irmãos espalhados pelo Brasil todo estão pedindo essa bênção. Senhor, eu peço uma coisa ao Senhor, que eu possa estar na tua casa. Mas eu vou buscar isso agora. Eu vou buscar. E esse buscar significa que no meu horário de culto, se é domingo de manhã, se é domingo de noite, se é sábado à noite, esse horário de culto, para mim, ele é sagrado. Nada irá me tirar da presença do Senhor. Nada irá me afastar da presença gloriosa do Senhor. Convite de churrasco, mais tarde. Aniversário, mais tarde. Porque eu pedi ao Senhor e Deus me abençoou, abriu as portas do templo. Agora eu vou buscar. É a minha resposta. É a minha fé. Lembram que é fé em ação? Então é a minha fé que age. Ela me move. Ela me faz tomar uma decisão de estar na casa do Senhor em todos os cultos. E aí ele diz adiante: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que maravilha, né? Segundo Crônicas 30, versículo 8, diz assim: não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da vossa ira se desvie de vós. Quer dizer, não endureçam, irmãos, o coração. Não endureçam o coração. Vão à casa. Aceitem o convite. Confiai-vos ao Senhor, quer dizer, coloque a tua vida, a tua alma, todo o teu ser, a tua família, coloca tudo, confia tudo ao Senhor. E vinde ao seu santuário, para que a ira do Senhor ela se afaste do seu povo. Lucas 10. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor, e esta não lhe será tirada. Olha que texto fantástico e maravilhoso. Duas irmãs. Jesus não está falando que o que Marta está fazendo
naquele momento não era importante. Mas tinha algo mais importante, que era ouvir a visita de Jesus, as palavras que vieram do céu naquele momento. Era para se deixar tudo de lado, sentar-se aos pés do Senhor e meditar nas suas palavras. Olha como é realmente fantástico esse texto para a nossa reflexão. Vamos escolher sempre a melhor parte. Deus irá abençoar a nossa decisão. Podem ter certeza disso. E aí a Natilde escreve assim: então, se não estamos podendo ir aos cultos presenciais, somos a presa para o inimigo. A Natilde, esse momento de estudo aqui da palavra de Deus também é o poder de Deus, porque a palavra está chegando ao seu coração por esse meio. Por isso é uma grande bênção de Deus vocês poderem participar disso e nós podermos comunicar o Evangelho. Tá? A questão é quando nós temos a oportunidade de ir ao culto e nós continuamos muitas vezes dizendo não, né? Ter a oportunidade, é estar com o templo aberto. E eu penso que pelo que você colocou aqui, eu acho que vocês não estão podendo ter os cultos presenciais ainda, tá? Mas isso é por uma força externa, é uma coisa que está fora da ação de vocês. É algo que vocês não têm o que fazer. É diferente. A outra opção seria: eu tenho o templo aberto, eu posso ir lá, mas ao mesmo tempo nós começamos a arrumar outras atividades e deixamos o templo aberto, Deus abre o templo e nós não vamos. É nesse sentido, tá? Então eu espero que você tenha compreendido. Se não entendeu, pode colocar ali de novo. Ponto 2. Que importância tem para a minha vida os estudos bíblicos, estudos da Bíblia em grupo, as devoções particulares e em família? Ótimo. Agora, eu acho que essa questão vai muito ao encontro do que a Natilde colocou. Porque aqui nós temos formas, Deus, pela sua misericórdia, Ele nos possibilita formas de nós sempre buscarmos o alimento que nós tanto precisamos para a nossa vida. Então vamos lá, ele fala do zelo, né? Que zelo tinha a maioria dos primeiros cristãos pelas Escrituras, a palavra de seu Deus. Faríamos bem em imitá-los. Quando ele fala dos primeiros cristãos, ele está pensando naquele texto de Atos, né? Logo no início do texto de Atos, ele fala de como os primeiros cristãos eles estavam vivendo. E eu quero aqui fazer a leitura para vocês. Atos 2, 42. Veja o que diz aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, ele está aqui mencionando especialmente esse primeiro versículo. Os primeiros cristãos, eles de fato eles tinham um apego, um amor tão intenso pela palavra de Deus, a ponto de não se importarem com a própria vida. Tanto é que, se nós lermos a história da igreja, inúmeros cristãos, mas muitos cristãos foram esquartejados por causa da sua fé. Eles foram realmente perseguidos de todas as formas. E para eles poder se reunir e ouvir esse evangelho, eles faziam qualquer coisa. Então eles tinham um amor muito imenso.
Lembra aquele amor que a gente tem e sentiu lá no tempo do namoro, lá do tempo de jovem, né, adolescente aí, aquele amor que faz loucura para estar com a outra pessoa? É exatamente assim esse amor que está se tratando. Os primeiros cristãos, eles faziam de tudo para estarem uns com os outros e poderem se ajudar, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Então, por isso que o autor ele coloca, faríamos bem em imitá-los. Então, o tempo empregado em estudos bíblicos dominicais ou em grupos pequenos de estudo da Bíblia para crescimento espiritual, encorajamento mútuo e comunhão é tempo muito bem gasto. Esse tempo que nós estamos tendo aqui, é um tempo excelente. É um tempo excelente para nós podermos crescer. Louvado seja Deus que me permite, aqui de Cacoal, Rondônia, falar com vocês em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. E Ana Tilde, esse é um momento de crescimento. Esse é um momento de fortalecimento. Por isso, acolham essas palavras. Acolha essa palavra no seu coração e cada um que está aqui presente, acolham as palavras de Deus no coração de vocês. E Deus vai fortalecê-los em todos os momentos da vida. Tá? Então isso acaba criando um encorajamento mútuo muito forte entre nós. Tá? Esse sempre é um bom tempo gasto. É uma boa administração do nosso tempo. Além do estudo da Bíblia, em particular em casa, faríamos bem em ter devoções em família. Todos, eu penso que aqui, ou pelo menos a grande maioria de vocês, deve ter no seu lar os 5 minutos com Jesus, que é o devocionário diário. Esse devocionário ele traz um texto bíblico, uma pequena explicação e lá no finalzinho uma oração. Isso nós chamamos de devoções. Essa devoção ela pode ser feita tanto de forma particular, você lá no seu quarto, como também, e é muito legal, é muito bacana e fica aqui o incentivo, para que vocês façam também essas devoções em família. Sentam, leem, orem em família. Orem tanto pelos interesses de vocês como família, como também pelo interesse da igreja, interesse do mundo, pelo bem de um enfermo. Quer dizer, nós podemos incluir todos os assuntos nas nossas orações, naquele momento lá na família. O grande pregador Spurgeon disse: o altar da família é uma das melhores e mais antigas instituições do mundo, e abençoada é a família onde ele existe. Olha, que frase realmente muito interessante, muito bacana para nós pensarmos. O altar da família é uma das melhores e mais antigas instituições do mundo, e abençoada é a família onde ele existe. Se nós queremos que a nossa família vá bem, nós precisamos investir nela. Investir tempo, investir palavra de Deus, investir orações, investir amor, para que os nossos filhos, para que os nossos netos cresçam com uma mentalidade cristã, com a mentalidade da palavra de Deus. E aí o autor coloca: é melhor viver num casebre ou numa cabana com um altar do que num palácio e sem ele. É uma frase que também nós podemos pensar sobre ela. Pensa. Talvez nós não temos o luxo
que nós gostaríamos de ter. Ou nem gostaríamos. Quando nós olhamos para a nossa família, para a nossa casa, por mais simples que ela seja, ela é a nossa casa. Ela é o nosso lar. É ali que nós estamos, é ali que nós vivemos. Então é muito melhor nós morarmos em uma casinha simples, mas com um altar consagrado a Deus, do que morar dentro de um palácio e estar sem Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Coisa triste é estar sem a palavra de Deus em casa. É como um navio sem bússola ou leme, jogado numa tempestade. Pela palavra de Deus, o nosso lar terreno é ligado ao lar celestial. Aqui nós temos duas figuras interessantes. Uma é do barco, do navio sem leme, né? Um navio sem leme ou sem bússola, ele vai sem direção. Ele está em alto mar, mas agora ele se perdeu, ele não sabe para onde ele está indo. Ele está simplesmente seguindo em alguma direção, para algum lugar. E a outra figura, ele diz que é um lar, é o lar terreno ligado ao lar celestial. No momento da devoção, nós estamos ligando esse mundo terreno com o mundo celestial. Até aqui nós podemos pegar o terceiro artigo, quando nós falamos e que nós confessamos que cremos na comunhão dos santos. Então, a comunhão dos santos, nós não cremos que só os cristãos lá na eternidade eles estão na presença de Deus. Não. Nós, juntamente com eles, estamos na presença de Deus. Olha que maravilha. Olha que bacana. Nós, então, no momento de devoção, de oração, nós podemos estar juntos com aqueles cristãos que já partiram. Com o nosso vovô, nossa vovó, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, que partiu acreditando em Jesus. Nós estamos juntos com eles, em uma só fé, diante do altar celeste. Sugerimos que você adquira um bom livro de devoções como auxílio e também livros com hinos para que possa cantar de vez em quando. Legal, aqui eu falei dos 5 minutos com Jesus, mas nós temos também o devocionário Castelo Forte. Uma outra prática muito bacana, se vocês não têm nenhum devocionário, vocês vão ter em casa o melhor devocionário também, que é a palavra de Deus. Então, uma atitude muito bacana é ler, de repente, como devoção, ler por dia um capítulo da Bíblia e meditar sobre ele. Também acaba sendo uma devoção que a gente faz, tá? Há famílias que realizam suas devoções logo após o jantar. Atualmente, encontram-se muitas dificuldades para reunir toda a família diariamente no mesmo horário. Pense em possibilidades de, pelo menos uma vez ou outra, reunir a família. Ou então incentive para que cada pessoa da família encontre um horário para a sua devoção particular. Nós temos aí, quando os filhos começam a ter uma certa idade, começam a trabalhar, começam a fazer cursos, muitas vezes eles não estão no horário que nós podemos estar para fazer a devoção. Quando realmente a coisa não é possível juntar a família nas devoções durante a semana, tente reunir a família no sábado, no domingo, para fazer essas devoções e incentivar que cada um dos membros da família faça a sua devoção particular, no seu quarto, ou a hora que ele quiser fazer, mas que ele faça essa devoção particular, tá?
Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, olha, não vamos deixar de nos congregar. Agora o tempo não permite, tá? Devido à pandemia e tal, em alguns estados ainda, eu não sei, né, mas talvez alguns não permitiram os cultos presenciais ainda, mas não vamos deixar de nos congregar. Assim que abrir a porta do templo, estejamos lá, busquem a presença do Senhor. Atos 20, ele diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então Paulo, no discurso, ele foi indo, ele queria viajar, e aí ele queria ensinar aquele povo o máximo que ele podia ensinar. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha, Paulo ficou a noite toda conversando com as pessoas para ensinar a palavra, e logo ao romper da manhã, quer dizer, quando clareou o dia, ele seguiu viagem. Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Habite ricamente a palavra do Senhor em vosso coração. Que sábias palavras! Seja a palavra de Deus o melhor alimento que nós temos em nossa vida, hoje e sempre. Tá? Nunca abandonemos esta palavra do Senhor. Irmãos, vamos adiante mais um pedacinho aí da nossa instrução. Quero falar aí sobre, nós vamos iniciar um assunto agora sobre oração. Oração é um tema bastante interessante. O que é oração? Nós oramos? Oração é só o momento em que eu estou de mãos juntas, olhos fechados e falando? Ou o momento de oração pode ser um momento em que eu estou lendo a palavra, que eu estou meditando nela, pode ser um momento de oração. Sem dúvida nenhuma que o momento de meditar da palavra é um momento de oração. Eu estou conversando muitas vezes com o meu Deus durante a leitura de um texto bíblico, por exemplo. Eu posso estar perguntando como funcionava isso, como era aquilo, por que pastor, como vivia um pastor de ovelhas. É uma devoção, é uma oração que eu estou fazendo, eu estou conversando com Deus. Então é interessante a gente pensar sobre isso, tá? E aqui o autor coloca justamente que oração é um conversar de coração a coração com Deus. Esse conversar de coração a coração, ele é muito consolador. Sabe por quê? Porque eu não preciso tentar esconder nada de Deus.
Deus sabe exatamente o que está passando na minha mente, no meu coração. Ele sabe exatamente o que eu penso. Tudo Ele conhece. Então, conversar de coração a coração com Deus é, de fato, abrir o peito a Ele. Dizer: Deus, eu estou triste com isso, eu estou agradecido por isso, eu estou feliz por isso, eu pequei assim, eu tenho um pecado que está me incomodando tanto o coração como a mente. Então, eu posso abrir francamente o meu coração a Deus no momento da oração. Pode ser o falar silencioso do coração apenas. Aquele momento que as palavras não saem. Muitas vezes nós nem sabemos o que pedir, nem como pedir. Mas nós queremos orar. Nós queremos estar em oração. Então o silêncio que fizemos, ele também pode ser uma oração. E ele coloca o falar do coração expresso em palavras. Talvez você queira abrir o coração. E não tenha medo de usar as palavras que queira usar no momento da oração. Eu entendo que a oração é um momento de desabafo também. Uma mãe que está lá sepultando seu filho, seja lá qual for o motivo, seja lá qual for o motivo que levou essa criança a falecer, eles estão com o coração dolorido. A mente não está muitas vezes conseguindo raciocinar direito. E muitos esbravejam contra Deus. Aquilo é uma oração. E nós não podemos julgar as pessoas naquele momento. A melhor coisa que nós fazemos é deixe elas falar. Deixe elas falar. É importante para elas. Isso vai abrir o coração delas, isso vai despachar aquela dor que elas estão sentindo. E depois Deus tem um momento de agir na vida e no coração de cada um. Então, nunca esqueço de que isso é importante. A oração é para a alma o que a respiração é para o corpo, quer dizer, a alma precisa da oração. Até o Clayton Duve aqui, ele coloca: posso fazer todas as minhas atividades e ao mesmo tempo estar falando com Deus. É isso mesmo. Eu lembro quando era jovem, nós capinávamos bastante. Eu posso estar lá puxando uma enxada e conversando com Deus. Eu posso estar na fila do banco ou em qualquer outro lugar e posso estar conversando com Deus. Eu posso estar dirigindo e conversando com Deus. Eu posso estar no mercado fazendo minhas compras e conversando com Deus. Então, isso é importante a gente pensar, tá? Em todas as atividades, nós estamos orando e nós podemos orar. Podemos compartilhar com Deus nossos pensamentos, nossas alegrias e tristezas, sem realmente pronunciá-los com os nossos lábios. Isso. Nossas alegrias, nossas tristezas, o pensamento vai longe em oração. Então, é realmente interessante. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Então as palavras, elas podem sair daqui, dos meus lábios, ou o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha e redentor meu. As palavras, Senhor,
Que as palavras que saírem dos meus lábios sejam palavras que agradam o teu coração. E que o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Sempre serão agradáveis? Não. Nem sempre. Nossas palavras e nosso meditar do coração não vai ser agradável a Deus. Porque nós muitas vezes estamos meditando, mas não em coisas que agradam e muitas vezes até pensando contra a palavra de Deus, tá? Então isso é realmente importante nós refletirmos sobre isto. Salmo 10, versículo 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tens ouvido, Deus ouve o desejo dos humildes. Humildes aqui não é, e não está se referindo àquele que não tem dinheiro, tá? Humilde é aquele que reconhece que é pecador e reconhece os seus pecados, reconhece a sua condição de pecador. Isso é ser humilde diante do Senhor. O ponto 4, ele diz quais são as qualidades importantes da oração. Então, quando nós falamos em orar, é claro que nossas orações, elas precisam ser dirigidas a quem de fato ouve e a quem de fato pode nos atender. E aí ele coloca, nossas orações têm de ser dirigidas ao único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Orações dirigidas a qualquer outro ser são falsas e não são ouvidas. Pessoal, qual oração que não é dirigida a esse Deus é tempo perdido, tá? É tempo perdido. Nenhuma pessoa que já passou pela terra e que faleceu, ela pode ouvir as nossas orações. Ela não pode atender às nossas orações. Uma imagem de escultura não pode atender às nossas orações. Nenhum santo no céu pode ouvir e atender às nossas orações. Pensemos sobre isso. Pensemos que isso de fato é importante para a nossa reflexão todos os dias. Isso é fundamental. Uma oração que não é dirigida a esse Deus é uma oração, é um tempo jogado no lixo. Tá? É um tempo jogado no lixo. Podemos nos aproximar de Deus somente através de Jesus Cristo, nosso mediador e salvador, o único. Aquela porta que se abre para a nossa oração chama-se Cristo. É por meio dele que nossa oração sobe aos céus. Por meio de ninguém mais. Podem estabelecer 1000 santos na terra. Podem estabelecer quantos santos quiser neste mundo. E as pessoas podem interceder por meio deles, só que eles não intercedem junto ao Pai por nós. Eles não escutam a nossa oração. O caminho da nossa oração é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho. Fora dele, não há caminho para o céu, nem mesmo em nossas orações. É necessário haver firme confiança no amor e poder de Deus para ele responder os nossos pedidos. É claro que aqui ele está tratando da questão da confiança. Quando nós oramos, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Achar que Deus é fraco, que Deus não é capaz de atender às nossas orações. Não, Deus pode atender
todas as nossas orações a qualquer momento. Para Ele basta um estralar de dedos e as coisas acontecem. Basta nós olharmos para a criação. Deus falou e as coisas passaram a existir. A significação e a validade não dependem do tamanho das orações, tá? Não existe oração, não é aquela oração enorme que agrada a Deus. Também não dá para afirmar que é a oração pequena que agrada a Deus. Não é aquela oração planejada que agrada a Deus. Oração é oração. Esteja na presença de Deus em confiança, é isso que agrada a Deus. É da vontade de nosso Pai nos conceder todas as bênçãos espirituais. Então nós temos que orar com confiança. Uma oração válida perante Deus é aquela oração que nós confiamos em Cristo e no poder dele. Ao orarmos por bênçãos materiais, entretanto, acrescentamos, se for da sua vontade. Nós podemos pedir muitas coisas. Talvez muitas bênçãos materiais nós desejamos. No entanto, nem todas são para o nosso bem. E eu quero citar um exemplo aqui. Muitas vezes, as pessoas pedem bênçãos como: quero adquirir um sítio, né? Eu quero um sítio, eu quero um sítio. E muitas vezes se pede um sítio a Deus. Se pede um... Eu estou citando um exemplo assim que me veio à mente, tá, pessoal? Não tem nada... E aí, as pessoas, em vez de então dedicarem o tempo, consagrarem o tempo a Deus, elas vão ao sítio. Então elas não tiram mais o tempo para estar na presença de Deus, para vir à presença de Deus, porque elas justificam a ausência delas com a participação no sítio, com a presença no sítio. Volto a dizer, é apenas um exemplo que me ocorreu aqui. Podemos citar outras coisas, de repente, compra de um carro, quero tanto um carro, vamos comprar um carro. Aí Deus abençoa com a compra do carro, e daí as pessoas já acham que agora não tem mais tempo para vir à igreja, então elas vão visitar um amigo, vão fazer uma festa, vão para um futebol, quer dizer, aí elas perdem o tempo de vir ao culto. Então, nem todas as bênçãos materiais, de fato, nós a sabemos administrar corretamente. Então, essa é uma questão de administração correta daquilo que nós temos. Tudo para a honra e glória de Deus. Segundo a vontade ele coloca, esse é o estribilho constante do cristão. Então, segundo a vontade de Deus, a gente sempre deixa tudo na vontade de Deus. A cura de um irmão, nós queremos muito a cura de uma pessoa, que nós inclusive até temos um pedido, eu não lembro porque me fugiu o nome da nossa irmã, que pediu aqui oração porque ela está com Covid. Até mesmo a cura, a gente sempre diz: Senhor, faça a tua vontade. Por que a gente faz isso? Lembram quando Cristo estava para ser entregue? Ele estava sentindo a agonia da morte. E ele disse: Senhor, se for possível, se for da sua vontade, passa de mim este cálice. Mas não faça o que eu quero, faça o que você quer. E ele bebeu, ele teve que beber o cálice, porque não foi da vontade do Pai livrar ele daquele sofrimento. Então ele teve que beber o cálice. Então Deus não nos livra de todos os sofrimentos. Mas Deus, ele nos fortalece para vencermos o sofrimento, para vencermos as batalhas da vida. Esse é um ponto-chave, essa é a diferença do cristão que compreende de fato a ação de Deus na sua vida. Deus, ele age da forma como ele quer, e para o bem do semelhante, para o bem nosso e para a honra e glória do seu nome. Então, isso é realmente uma compreensão que nós precisamos ter na nossa vida. Deus já permitiu que eu mesmo passasse por muitos sofrimentos,
e não me livrou deles. Assim como não livrou o apóstolo Paulo lá do espinho na carne, que não sabemos exatamente o que era. Deus não livrou ele, mas Deus deu força a ele para superar aquilo. Assim como temos muitos irmãos que talvez aqui estão na nossa sala virtual, que têm um sofrimento há muito tempo e continuam carregando esse sofrimento e já pediram a Deus. Deus é fraco? Deus não consegue atendê-los? Não, Deus faz tudo. Mas é a vontade dele. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E é isso que nós vamos falar mais adiante, tá? Alguns versículos aí para justificar todo esse texto nosso. Mateus 4,10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Fujam de tudo aquilo que cheirar, que vocês perceberem que direcionam culto para qualquer outra coisa a não ser para Deus. Fujam disso. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. João 16, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome, diz Jesus. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse o Mestre, disse Jesus, o nosso Salvador. Isaías 63,16, mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Olha que legal, a afirmação não importa se Abraão não me conhece, se Israel não me reconhece, mas o Senhor me reconhece. Isso é muito mais importante. Deus me reconhecer é muito mais importante. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quer dizer, peça com fé, em nada duvidando. Porque é como aquela onda do mar que é agitada pelo vento, ela vem, mas ela volta e volta sem nada. Tá? Então ela não peça com fé. Peçamos a Deus sempre as coisas com fé. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Essa é uma questão daquela oração que se pede, 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 se pede. Parece que Deus é surdo. Não, ele ouviu lá, quando você pediu pela primeira vez, ele já ouviu a sua oração. Não, então ele diz, não fique usando de vãs repetições, como os gentios. Porque eles acham que muito falar, Deus vai cansar, Deus vai... o ouvido de Deus vai esquentar de tanto eles pedir, então Deus vai dizer, não, agora eu vou te dar. Então, cuidado. E o último versículo, 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha, esse ouvir aqui é atender, tá? Então, tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a vontade do Pai, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos dá de forma gratuita, tá? Em Cristo Jesus. Muito bem, irmãos, esse é o nosso texto de hoje, tá?
Passamos aí 4 pontos que são fundamentais. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho, né, o que mais a Bíblia nos diz a respeito da oração. E nós vamos aí entrar na questão do Pai Nosso. Na questão do Pai Nosso. Falar rapidamente, na próxima semana, queremos concluir essa lição 7. Lembrando aí a todos que estão fazendo a instrução de adultos, fica aqui o incentivo, façam lá, completem todos os versículos, vão lá no final da lição, completem as questões, vão anotando as dúvidas de vocês e coloquem, tragam as dúvidas em algum momento em nosso encontro para nós podermos conversar sobre isso. Irmãos, então nós vamos falar com Deus em oração e colocamos aí a Sofia de uma forma bem especial para que o Papai do Céu também guarde ela nesse momento aí, tá? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de poder chegar diante do teu altar, ali render ao Senhor o nosso culto, ali louvar o teu nome através das orações, dos hinos, da confissão da nossa fé. Nós agradecemos porque estar presente no culto é ser servido pelo Senhor. Isso é um privilégio. Ali o Senhor nos dá o alimento que nós tanto precisamos para a nossa alma, através da palavra, do perdão e da Santa Ceia. Dá-nos sempre, Pai, um espírito voluntário e uma sabedoria de não permitirmos que nada nesse mundo nos afaste da Tua presença. Assim também nós queremos agradecer por esse momento de estudo e colocamos todas as famílias aqui presentes, todos que participaram desse estudo, colocamos em Tuas mãos. Abençoa cada lar, para que pais e filhos, marido e mulher, possam sentar-se ao redor da Sua palavra, possam meditar e orar constantemente, para que estes lares sejam fortalecidos pelo Teu Espírito e pelo amor verdadeiro que vem do seu coração. Também, Senhor, nós entregamos aos Teus cuidados a nossa vida, pedindo perdão por todos os nossos pecados. Perdoa cada um de nós pelas nossas transgressões do dia. Também entregamos esta noite, pedindo que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, para que nós possamos despertar pela manhã com o coração agradecido, cheio de alegria e disposição para continuarmos no Teu caminho. Entregamos aos Teus cuidados todas as pessoas enfermas, de uma forma muito especial a Sofia, que está aí em nosso grupo, pedindo oração, porque ela foi contaminada pelo Covid. Esteja com ela. O nosso desejo, Pai, é que ela tenha a saúde restabelecida o mais rápido possível, para que ela volte à sua vida normal. Mas nós a entregamos aos Teus cuidados e pedimos que o Senhor faça na vida dela também a Sua santa vontade. Assim como o Senhor sempre fez a Sua vontade sobre todos nós. Guarda, Pai, os que choram, guarda o nosso país, guarda os nossos governantes, nossas autoridades. Nós colocamos todos os países aos Teus cuidados, porque no Senhor nós confiamos. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Que o Papai do Céu os abençoe e os guarde. Eu vou deixar aí mais um hino para que nós possamos terminar esse momento louvando e bendizendo o nosso Deus. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus hoje e sempre. Amém.